Olá, amigos da Ferrovia e Sociedade, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitor Pires Vencovski e estou aqui mais uma vez para falar sobre a história das ferrovias brasileiras. E também procurando responder aquela pergunta, por que o Brasil é um dos países mais atrasados com relação ao transporte ferroviário de cargas e passageiros? Nesse 36º episódio, eu vou falar para vocês sobre o nosso país que não tem alternativas para a movimentação de produtos e pessoas. Então, eu vou estar falando um pouquinho sobre isso com vocês, né? Então, como que está a situação das infraestruturas de transporte no país? O que vocês acham? Vocês acham que está adequado? Vocês acham que precisa melhorar? Então, eu vou falar um pouquinho sobre algumas crises. Sempre quando nós temos uma crise, os problemas aparecem de forma mais clara. Então, a gente verificou, em 2006, por exemplo, uma crise do setor aéreo. E nesse momento, né, já tem bastante tempo, mas nesse momento nós verificamos que as coisas não estavam funcionando de forma adequada. Também nós tivemos aqui, né, em 2018, uma outra crise muito séria, que foi a crise dos caminhoneiros, uma greve de caminhoneiros que acabou paralisando a movimentação de diversos produtos no território nacional, e isso acabou revelando aí uma série de problemas também, e a gente verificou que algo tinha que ser feito, porque uma série de problemas o país sofreu naquele momento. E também, neste ano de 2024, nós verificamos aí, com esse alagamento do Rio Grande do Sul, que uma série de problemas aconteceram e foi uma tragédia social, é claro, mas também revelou aí uma série de problemas com relação às infraestruturas de transporte do nosso país. Então, essa é uma das coisas que a gente verifica, né? Quando nós temos essas grandes crises, né? As coisas aparecem de forma mais clara para a gente e mostra que algo precisa ser feito, que nós não estamos trabalhando de forma adequada, né? Então, o que nós verificamos com aquelas duas crises, né, tanto a crise aérea quanto a crise da greve dos caminhoneiros, é que nós temos uma dependência muito grande da modalidade de transporte rodoviária. Nós ficamos muito presos nas rodovias e não exploramos aí outras opções importantes, né? E também o que nós verificamos, contrariando o que acontece em grande parte dos países mais organizados, é que nós não temos sistemas redundantes de transportes. Então é muito comum em outros países, entre uma origem e um destino de alguma viagem, tem várias opções de transportes, né? Então as pessoas podem utilizar carro, podem utilizar ônibus, podem utilizar avião, podem utilizar trem. Então existe aí uma diversidade de opções e isso não acontece no nosso país. Nós não temos sistemas de transportes redundantes que permitem que a gente garanta que aquela movimentação de produtos e pessoas possa acontecer em qualquer condição, inclusive em tragédias, né? Então a gente verifica isso. E só como um parênteses, né, o que a gente verificou naquela crise aérea de 2006 e depois na crise dos caminhoneiros em 2018, e naquele momento, o governo, à época, acabou tirando o projeto do trem de alta velocidade da gaveta e falou assim, olha, nós temos um problema aqui, o trem de alta velocidade vai ser uma solução, né? É claro, o que a gente verificou na época lá? Que assim que o problema das crises, né, quando a crise cessou, o projeto de trem de alta velocidade entrou para a gaveta novamente e está até hoje lá e vamos esperar aí para ver quando é que ele vai sair da gaveta novamente, né? Então existe um problema muito sério aí que a gente parece que só pensa em soluções quando tem as crises e a gente não desenvolve os sistemas de transporte adequadamente nesse momento que nós temos condições mais claras de pensar, planejar e investir. Então uma das conclusões que eu queria dizer para vocês sobre essa falta de alternativa no nosso país de sistemas de transportes mais eficientes e mais seguros, é que a gente fica discutindo planejamento de infraestrutura a curto prazo. Nós ficamos discutindo 10 anos, 15 anos, e o que vai ser daqui 10, 15 anos. Nós temos que pensar numa infraestrutura num prazo muito mais longo, o que vai ser daqui 20, 30, 40 anos. Nós temos que melhorar um pouco os prazos e a nossa preocupação com relação ao futuro. Então, uma das conclusões também que eu posso dizer sobre essa falta de alternativas no Brasil é que nós não temos uma visão de futuro muito clara. Se a gente não define essa visão, a gente não vai definir
qual vai ser a infraestrutura que a gente vai precisar. Então, essa é uma das conclusões aí que eu apresento com relação a essa falta de alternativas no nosso país, de sistemas mais eficientes e mais adequados, e também sistemas redundantes de transportes. Bom, eu sempre gosto de trazer aqui livros e publicações para vocês, porque eu quero que vocês estudem, que vocês se aprofundem no assunto das ferrovias brasileiras. Então, eu vou passar para vocês aqui, né, um site importante que tem muitos estudos e muitos relatórios lá sobre transportes do Brasil, né? Então, visitem o site da CNT, Confederação Nacional de Transportes. Eles têm muitos estudos sobre os sistemas de transportes brasileiros, inclusive sobre ferrovias. Então, vocês vão ter lá uma série de relatórios que vocês vão poder acessar e vão poder conhecer um pouco qual é a visão do setor privado sobre a infraestrutura do Brasil. Vocês vão conhecer o que essa confederação, o que essa instituição privada pensa sobre as ferrovias e os sistemas de transporte de uma forma geral no Brasil. Então é muito importante vocês acessarem esse site, conhecerem esses relatórios, estudarem, verificar o que essa instituição privada pensa, né? Bom, como atividade aqui desse episódio, eu quero que vocês pesquisem qual que é a importância das infraestruturas de transporte para a sociedade. Então a gente verificou agora, recentemente, né, uma crise muito grande lá no Rio Grande do Sul, inundação praticamente no estado inteiro, né? E a gente verificou que várias pontes, várias estradas ficaram bloqueadas. Foi uma tragédia gigantesca, né? Então verifiquem, né, como, usando esse caso como exemplo e outros casos que aconteceram no Brasil, como é importante a construção de infraestruturas adequadas, que tenham qualidade e que sejam redundantes. Então verifiquem, façam uma pesquisa no Google sobre a importância dessas infraestruturas de transporte para a sociedade brasileira. Então, já finalizando aqui o 36º episódio, fique agora com um vídeo especial que nós reservamos para vocês.